Oiê, chegamos em Dresden. E olha, essa cidade aqui é aquela que tem aquela vibe assim, contos de fada. Então, se você não conhece a história daqui, já anota. Dresden foi praticamente apagada no mapa na Segunda Guerra. E hoje a gente veio aqui conhecer, né? Viemos de Berlim, pegamos um trem que foi de aproximadamente 2 horas. Que ela foi toda reconstruída, né? Nos mínimos detalhes. Eu fico sempre muito impressionada com esse tipo de resiliência. Já que a gente está falando de reconstrução, como vocês sabem, eu sou nutricionista, né? Eu gravo, né, meus vídeos aqui para mostrar esse lifestyle no meio das viagens. E, gente, essa cidade é muito linda. Com a alimentação é assim também, né? Às vezes a gente perde a linha, exagera um pouquinho, né? Mas quem nunca? O que importa é o equilíbrio. E aí nos meus vlogs eu sempre tento misturar um pouquinho, né? Mostrando para vocês sobre a cultura da cidade, o que a gente faz aqui, né? Mostrando um pouquinho da nossa vida equilibrada, mesmo numa viagem. E também, né, a experiência, porque a gente não pode ignorar a experiência. E a nossa primeira parada aqui hoje vai ser esse Altstadt, que é a cidade velha, tá? Aqui a gente tá subindo, eu vou mostrar pra vocês aqui ao redor. Vamos lá, pra gente conhecer as coisas. Dresden fica exatamente na metade do caminho entre Praga e Berlim. Então, como o nosso roteiro fazia parte, né, incluía aí os países do leste europeu, nós decidimos incluir Dresden na nossa rota. E a maioria das atrações aqui ficam justamente aqui em Altstadt, que é onde tem o principal ponto turístico, que é o Palácio Zwinger, que é esse palácio aqui que a gente está vendo agora. Esse palácio é o cartão postal da cidade. Ele foi construído em 1710 para abrigar a corte do rei Augusto II da Polônia. E durante a Segunda Guerra, ele foi completamente destruído, assim como quase toda a cidade, mas foi reconstruído posteriormente. E aí, nesse dia que nós fomos visitar, ele estava, né, com algumas áreas aí fechadas para reforma. E o Zwinger é um lugar que impressiona. E essa entrada no jardim aqui é gratuita, então você pode andar por aqui à vontade, tirar foto, sentar um pouco. Se o frio deixar, tem até inclusive um café, mas estava fechado hoje porque era uma segunda-feira. Então, lá dentro tem 3 museus que são pagos, mas também estava fechado, justamente porque acho que na segunda-feira e no inverno ainda estava tudo fechado. Mas a ideia é que eles estejam abertos no verão de 2025, não sei quando você está assistindo esse vídeo, tá? E se você quiser uma dica de foto, o melhor ângulo, na minha opinião, é subindo a escadaria em curva. Do lado do pavilhão tem a coroa dourada e dá para ver o palácio todo ali de cima, bem legal. E o pátio central também costuma ser bem bonito, mas justo agora ele estava em reforma, né? Fazer o quê? Viajar também faz parte, né? Pegar algumas coisas em obra. Tem uma curiosidade muito legal, é que mesmo com os bombardeios, o acervo dos museus foi retirado a tempo e ficou protegido. E eles conseguiram reconstruir quase tudo por aqui depois. Então, além de lindo, esse lugar é uma resistência cultural. E hoje estava fazendo menos 13 graus. Gente, juro que vale a pena incluir Dresden no roteiro. Especialmente esse cantinho aqui. Ponto turístico vazio. De repente, chegou a excursão. Ó, agora a gente chegou aqui na Frauenkirche. E aí, essa igreja ela foi completamente destruída na Segunda Guerra. E esse bloco aqui é uma ruína, né, que sobrou. E aí, com base, né, nesses tijolos aqui, né, que ficaram, você pode notar que ela tem cores diferentes, ó. Essa aqui é a parte... Opa, peraí. Essa é a parte antiga, né, o que sobrou e eles usaram. E ali é a parte nova. Deu pra ver, né?
quero um aquecedor. Agora a gente tá na Bruges Terrasse, que também é chamado de Varanda da Europa. E esse nome não é exagero, não. Esse lugar é simplesmente mágico. A vista daqui pro Rio Elba já é incrível por si só. Mas hoje a gente ainda deu sorte, porque o céu tava com aquele tom rosa, laranja, sabe? De tirar o fôlego. Sério, parecia uma pintura. Daqueles finais de tarde que a gente não sabe se tira foto, se fica ali parado, só olhando. Pena que tava muito frio, mas mesmo no frio, com o vento gelado batendo, é impossível de não se encantar. E a cidade fica toda dourada com essa luz de fim de dia. Então, se você vier para Dresden, coloca esse lugar no roteiro com um asterisco do lado. E se conseguir passar aqui na hora do pôr do sol, vai, porque é o tipo de momento que faz a viagem valer ainda mais. Fui no hotel, troquei de roupa, botei mais uma camisa, um gorrinho, meu casacão pra sair. Olha que legal. Tá dando pra ver nada, né? Pera aí, vou virar a câmera. Bem pertinho do hotel tava rolando ainda a extensão da feirinha de Natal, que é super charmosa. E aí mesmo depois do Natal eles estavam mantendo, né, esse ringue de patinação no gelo, aquela decoração toda iluminada. Tava bem legal, bem lindo. E essas feirinhas são uma delícia, porque sempre tem uma musiquinha tocando, né, as barraquinhas com comidas típicas, um cheirinho, né, de canela, de especiarias no ar. E claro, né, é o lugar ideal para você experimentar o Glühwein, que é um vinho quente alemão e é super tradicional por aqui. Então, era ótimo pra gente tentar esquecer um pouquinho do frio que tava hoje. E eu confesso que 1h30 de patinar, porque além do cansaço do dia todo, tava muito, muito, muito frio. Mas só de andar, olhar os detalhes e sentir o clima já valeu muito. E o mais legal é que mesmo sendo segunda-feira, tava tudo super animado, né? E a cidade, ela tem vida o tempo todo, mesmo no frio. E como o frio tava demais, a gente resolveu terminar o dia num pub irlandês, bem aconchegante. O nome é Shamrock Irish Bar. E costuma ter show de rock ao vivo aqui, mas como era segunda-feira, né, não tinha programação. Mesmo assim, o clima tava ótimo e nós pedimos cerveja alemã, né, claro, porque mesmo num pub irlandês, aqui na Alemanha não dá pra errar. E foi o jeito perfeito para fechar o dia, né, boa cerveja, lugar quentinho e aquele descanso merecido depois de tanta caminhada. Muito bom dia! Segundo dia aqui visitando Dresden. Já tô com meu aditivo matinal. Esse aqui é de John Berry. Não faço ideia do que seja, mas tá gostosinho. Agora, hoje eu botei o Rodrigo pra fazer o roteiro e a gente vai seguir o roteiro dele, porque eu estou cansada. Bastante, agora a gente tá no Grobergarten, que significa grande jardim. E faz jus ao nome, que a gente andou bastante pra chegar aqui, tá? Esse aqui é o maior parque de Dresden, né? E aqui é um lugar perfeito pra dar aquela pausa. No meu caso, preferia estar fazendo o quê? A minha corridinha matinal, turística, porque, olha, é muito bonito. E aí, ó, no inverno, fica desse jeito aí, ó, todo lindão, com a neve cobrindo, né? E essas árvores bem bonitas aqui. Agora, o que faz esse parque aqui ser mais especial ainda, não é só o tamanho. É porque, olha só, tem um palácio aqui bem no meio dele. E esse daqui foi um dos primeiros palácios barrocos da Alemanha, né? Ele foi construído ali no século XVII. Era um lugar para a realeza vir passar aquelas fériasinhas, né? Ah, vamos para o campo, para o meu palácio. Então, era aqui. E hoje ele não é mais usado, né, como residência, mas ainda mantém aí essa vibe aristocrática. Aqui dentro tem também, mais ali pra dentro, tem um zoológico. E a gente conseguiu ver o elefante. Mas o zoológico não estava aberto para entrar. E também mesmo se tivesse, a gente não entraria, né? Porque
Tem muita coisa para ver e fazer aqui, e como é uma viagem só de 2 dias, não faz muito sentido ir conhecer o zoológico. Mas se você tá viajando com criança, por exemplo, e gosta, né, desse tipo de passeio, é legal. Aqui é o Kulstonhof Passage, que é um lugar que foge do óbvio, né, aqui em Dresden. E esse canto aqui é um labirinto, né? Tem vários pátios internos, cheio de arte. E o que mais chama atenção aqui, ó, é esse prédio azul, né, que ele foi construído com essas calhas, né, com formato de instrumento musical. Dizem que quando chove, toca uma música. Eu não testei porque hoje, né, a gente tá com sol, tá quase menos 10, mas tem sol, então, aleluia. Mas é diferente. Aí agora, fazendo a sincerona, gente, nada mais é do que vários becos. Cheio de arte, cheio de arte. Mas assim, se você tá com um tempo curto aqui, eu não viria, né? A gente fez uma caminhada aí de mais ou menos quanto tempo? Uns 20 minutos, né? Isso. Da ponte lá do Rio. E aí é basicamente isso aqui, ó. Um becão. 2 quilômetros aqui. 2 quilômetros andando. É maneiro pra quem tá com tempo mesmo pra vir, parar, tomar um café. A gente vai preferir. E aqui é uma rua que tem vários barzinhos. Parece ser uma coisa bem movimentada na parte da noite, mas não sabemos. Estamos indo naquele restaurantezinho ali. É um italiano. No melhor modelo você se serve. E a gente descobriu ele lá em Berlim. E aí descobriu que tinha aqui pertinho do nosso hotel. E aí vamos fazer aqui nosso último jantar. Nada alemão, mas com comida que sustenta.
Eu fui no Carbonara, Rodrigo. Agora fechando a nossa noite, estávamos aqui refletindo se ia continuar andando por aí, mas amanhã a gente tem mais um trem para pegar, bem cedinho. E como eu falei, né, esse restaurante que nós fomos agora, ele fica do outro lado da rua do nosso hotel. E, bom, esse foi o vídeo de Dresden. Amanhã a gente viaja para outro lugar, aí já é outro vídeo. E você já veio aqui em Dresden? Qual é a sua melhor dica daqui? Deixa aqui nos comentários para ajudar aí a colaborar, né? E se você nunca veio, mas quer conhecer, caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, tem uma série de outros vídeos aqui, de outros lugares que eu já visitei. Vai lá assistir. E se você, assim como eu, gosta também de ficar passeando e viajando pelo YouTube, que eu adoro assistir vlog de viagem das outras pessoas, eu me divirto, viajo, né, de casa. Então, deixa aqui seu comentário, né, deixa seu like, porque isso ajuda, né, eu continuar aí gravando mais vídeos pra vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.